dando continuidade, existem projetos que buscam promover uma aproximação, assim, projetos de editoras mesmo, com as escolas. Por exemplo, jogos de tabuleiro, né, tem esse intuito de promover uma aproximação. E muito do que você falou também de desmistificar essas ideias, né, engessadas de que isso não chega a determinados públicos. E aí, a gente, pensando assim, a partir da sua formação, né, enquanto até também professor de História e Informação, de que forma que você pretende, né, implementar a arte na sua prática e promover também essa aproximação, de repente, da revista para dentro da sala de aula? Assim, no ensino de história, que eu tenho refletido durante a própria graduação, é que esses meios são muito úteis por conta, inclusive, da interatividade que a pessoa pode ter com as obras e com o contexto em que essas obras são produzidas, né? E o fato de a gente trabalhar com arte facilita muito porque algumas obras de arte, elas são, como eu havia falado antes, elas se referenciam entre si. Então você sabe que aquele camarada leu Drummond porque ele vai citar Drummond ou encaixar alguma coisa que ele leu em Drummond ali. A mesma coisa acontece com qualquer tipo de referência que você possa utilizar na sala de aula, né? Então, muitos colegas e professores utilizam música. Música é uma forma excelente, que a música, além da música em si, que você pode apenas ouvir, né? Você pode se confrontar com o texto e você, para abarcar aquela experiência, você cria uma identificação com o aluno e, ao mesmo tempo, você, a partir daquela identificação, daquela experiência que você teve, você consegue mostrar, olha, quais são, vamos dizer, as motivações ali, em que condição a pessoa estava inserida, e a partir daquilo criar um paralelo com a história ou com qualquer outro tipo de abordagem. Com a própria literatura fica bem mais fácil, assim, né? Mas com história também tem as questões mais problemáticas, como falado, que é a questão da imagem, né? A gente vive um período que é marcado pela imagem, pelo uso da imagem, mas pela linguagem publicitária. Então, a gente tem esse cuidado e a gente meio que estudou para poder produzir isso por conta até de um livro, até peguei ele aqui, que é o do Chartier. É um livro Desafios da Escrita. Está meio estranho por causa do meu... Aparece para mim no fundo. É ótimo, aparece no fundo. O fundo está aqui cobrindo o negócio, né? Só está aqui no meiozinho, acho que até dá para ler o título. Sim, que é o Desafios da Escrita de Chartier, em que ele trata até, inclusive, disso, que quando você constrói um poema, constrói alguma coisa, você tem uma relação com a linguagem, com o meio, né? A mídia, que marca aquela comunicação. Então, você vai fazer um poema, você vai usar... Eu até vou ler um poema que tem esse termo. O termo grego arete. A pessoa, poxa, ótimo, tá lá. Né? Quem vai ler o Piva, ou vai ler... Eles são poetas que pensaram a sua produção a partir da palavra escrita. Né? Até o antigo diretor da Casa das Rosas, que é escreveu Consciência Zero, meu Deus, esqueci o nome. Vou lembrar. Mas a construção, em geral, né? A pessoa que trabalha de uma forma mais clássica com literatura sempre está ali alavancado no texto. A mesma coisa quando é professor também. O professor está ali, aí tem aquela aula que é vendida, inclusive, uma imagem de aula que é vendida, né? A imagem daquela aula, professor Raimundo. O professor está ali detentor do conhecimento total e não tem interação nenhuma com a criança, ninguém, o adolescente, a criança, o adulto, eles são meros espectadores daquele espetáculo de conhecimento que, de uma forma aristotélica, a pessoa vai olhar para o belo, para o bom, o verdadeiro, e ela vai automaticamente aprender o bom, o belo e o verdadeiro conforme o camarada tinha planejado lá no quarto dele, na sala de, sei lá.
Isso não tem pé na realidade, não é assim que funcionam as coisas. E a própria academia, né, já se debruçou sobre isso, porque o objetivo é transmitir e disseminar conhecimento, para criar uma comunidade que possa se comunicar de uma forma mais eficiente. Então, uma vez que a gente reflete sobre isso, e tudo acho que fica contaminado por essa preocupação, porque, na verdade, não tem uma coisa amarrada, né? Não funciona. Pelo fato da gente trabalhar com vários grupos, né, como professor, é assim, eu aqui estagiei num colégio aqui de Caraí, que é um colégio público. E então, você recebe um tipo de aluno que tem toda uma influência cultural, toda uma vivência que é totalmente diferente de uma outra região. Pode ser São Gonçalo, que é aqui do lado, pode ser Madureira. E isso acontece na escola, isso acontece no sarau, isso acontece na sala de cinema, isso acontece na sala de teatro. Agora, o que marca a comunicação nesses diferentes lugares, né? Quando você tem uma obra estanque, que ela está pronta, você apresenta ali, você, na hora de mediar essa experiência, você automaticamente desconstrói e ressignifica alguma das leituras que você tem daqueles lugares mesmo, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fez um sarau, que foi o Noite na Taverna, em São Gonçalo, né? O que a gente ouvia das pessoas sobre, sem ter ido no evento, né? Mas em São Gonçalo, porque o camarada já tinha uma ideia pré-determinada de como é que é aquela região, como é que é aquelas pessoas, como é que é eu até brinco que isso é a matriz essa matriz xenofóbica, né? Pessoas assim, não é aqui, não é do meu grupo, não é da minha religião, não é do não sei o quê. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista acadêmico, científico, não faz sentido. Isso não tem cabimento. É a Torre de Babel mesmo. Parece um pecado, é um castigo. A pessoa mora longe, se comunica de forma diferente, fala diferente, tem outra opção sexual, tem outra religião, já é outra pessoa. Não, ela é uma pessoa como você que está trilhando outro tipo de caminho. Quando você tenta fazer um equipamento que vai transmitir alguma mensagem, você, obviamente, vai ter uma parte que é a escolinha do professor Raimundo, que a pessoa vai ter que ficar quieta ouvindo, mas vai ter também uma construção de uma experiência, porque sem a experiência, a pessoa fica como? Ela vai se articular com estratégias, né? O caso do aluno, né? Ela vai construir uma estratégia para ou interagir com isso ou driblar isso, porque eu brinco, porque tem uma piada ótima, né? Pergunta assim, né? O aluno pergunta, professor, o professor está ensinando matemática, né? Eu dei muita aula de matemática, eu fiz física na Unicamp. Nesse período é que eu dei aula mesmo. Assim. Eu dei aula, cursinho pré-vestibular. Aí o professor pergunta, né? O aluno pergunta ao professor, você está ensinando teorema de Pitágoras. Aí o cara fala assim, professor, eu não vou usar isso nunca na vida. Aí ele fala assim, você vai usar na prova. É isso. Né? O camarada fica atônito, fala, não, realmente. E aí, para ele construir essa estratégia, tipo assim, eu vou me livrar disso e tal. Não raro, né? A gente vê, é só você pegar qualquer comunicação oficial do Planalto, você vê que falta faz a pessoas aprender gráfico, por exemplo, né? Hoje a gente vê, o camarada coloca um gráfico lá que é puramente marketing, para te iludir com a imagem. Para você não se iludir com a imagem, você tem que ter um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio é o quê? De matemática, de leitura visual da matemática. Existe isso no currículo? Como ensinar o aluno a ler? Não. Você vai ensinar lá o fundamento, o camarada vai sair dali sabendo aquilo. Vai saber representar graficamente a equação lá. Mas, quando ele sair dali e passar na prova, aquilo automaticamente sai da cabeça dele. Puf, parece que nunca passou pela cabeça dele. E isso é muito preocupante, né? É muito preocupante, porque... Pronto. Henrique, a gente vive num mundo agora que é tudo muito imediato, né? Para qualquer coisa, você tem as informações aí na palma da mão. A gente fica pensando até no papel do professor nesse mundo,
né? O conhecimento está ali, para qualquer um, em segundos aparece. Mas nesse mundo passado, em que a gente não consegue contemplar ou não tem mais esse hábito, essa preocupação, né? Qual seria, então, o papel da arte na vida das pessoas, nesse sentido? Essa é uma pergunta excelente, né? Eu costumo dizer que toda boa pergunta é aquela que eu não tenho resposta. Então, eu não sei. A princípio, eu não sei. Agora, uma coisa ficou clara, assim, para mim, é que a arte, independente da forma como ela se manifesta, ela ocupa exatamente aquele lugar que outra coisa não poderia ocupar. Isso eu não, não tenho a menor dúvida, né? E é justamente esse fato dela não servir que torna ela mais interessante ainda. Porque a gente estava falando, por exemplo, da produção literária. O camarada que vai no sarau, saindo de casa, e não escreveu nenhum zine e tal, vai lá para ler o poema de outra pessoa. A experiência que essa pessoa está tendo é puramente pessoal, individual. Ela não é reprodutível, ela não é sequer aconselhável, né? Ela é uma experiência própria dela, né? Que dirá do próprio escritor, que apesar de viver num país que efetivamente, pelo menos nesse período, eu faço história, então é aquela coisa, nada é perene, não é uma coisa que não é a realidade do início do século XVIII, nem do final do século XVIII, nem do século XIX, mas que no momento, né, não oferece para o escritor um ambiente onde ele possa viver, vamos dizer, tranquilamente da sua arte, porque ele depende de um nível de relacionamento e circulação. Aquele escritor que, apesar de tudo isso, se lança no mercado, e as editoras, como a Patuá, por exemplo, do Eduardo Lacerda, que tem conquistado os espaços do Jabuti, né? São espaços que foram sempre ocupados por grandes editoras, como a Companhia das Letras e tal. Então, as trajetórias dessas pessoas, que são todas heróicas, como qualquer hino grego, né? E é isso, ela é tão incompreensível quanto essa necessidade realmente de expressar e dividir, né? Por isso que a gente separa um pouco em duas formas, né? A arte como essa coisa que não serve, que é do trato individual, que é do contato, que é da música, que pode ter relação meramente individual. A pessoa gosta daquilo porque aquilo remete a um sentimento X e tal. E a arte enquanto manifestação nessa sociedade que nós estamos inseridos, sociedade capitalista em que nós estamos inseridos, em que você, para fazer as coisas circularem ou para gerar interesse às coisas, você acaba, vamos dizer assim, decompondo em outros elementos que não são arte. Isso eu faço questão de dizer, que são publicidade, né? Que é para vender, né? A publicidade é tão mentirosa quanto qualquer cantada, né? O cara diz que um monte de coisa bonita, mas no final das contas, na hora de entregar, só depende daquela experiência que ele vai ter, né? Na cantada é tudo lindo, que é a publicidade, mas na hora da experiência a coisa tem que se realizar. Ah, sim. A Ruth me deu uma dica aqui interessante. A pessoa ouve o que ela ouve, ela se identifica e ela repete o padrão, uma outra. Ah, sim. Ela... Que é o papel, esse papel de fazer a arte, ela tinha falado, que o nosso papel, né, como a gente entende, tá ligado muito à formação do público, né? A formação do público. E aí se comunica um pouco com a educação. Porque na hora que a pessoa está tendo contato com aquilo, né, ela vai observando e ganhando olhos para verificar as referências que vão se somando. E esse tipo de coisa só acontece quando a pessoa é exposta realmente à arte, né? E acho que esse é o interesse do megafone, né? A gente funciona um pouco como um megafone. O Humberto Eco disse que a internet é um megafone para idiotas, né? Não seja um idiota no megafone, seja uma pessoa que está tentando somar, né?
utilizar aí essa ferramenta para potencializar experiências, que são a chave do que a gente sempre fala, né? E do que a arte é, em essência, eu acho, que é experiência. Não tem como dizer para você que ela vai vir embalada, bonitinha, num pacote e tal, mas ela pode vir num livro, e milhares de pessoas leram Siddhartha, nenhuma abandonou a casa, né? Mas a pessoa abandonou a casa junto com o personagem do Hesse. E milhares de pessoas brincaram no sítio do Pica-Pau Amarelo, mesmo morando num condomínio fechado. Uhum. É isso que acontece, né? Essas experiências vão somando, né? As pessoas elas ganham, não tem, assim, é um jogo ganha-ganha, não tem muito a perder com literatura. Da onde venha, com a arte em geral, né? Até música tem isso. O cara uma música assim, meio estranha. Inclusive, eu particularmente estou achando cada vez mais estranhas as músicas. Né? Mas assim, mas é experiência, e você vê, tem coisas maravilhosas, às vezes vê umas coisas que você fala assim, meu Deus, cara, que sacada incrível, né? Que são exatamente fruto dessa coisa, a exposição, a fusão, a transformação, a contemporaneidade vindo com a vontade de manter uma coisa clássica, ou então de criar um novo clássico, ou o mal entendido, que é divertidíssimo também. A pessoa entendeu mal aquilo, as lendas, né, sobre alguma determinada coisa, aquilo fica marcado e as pessoas vão reproduzindo aquilo. Eu digo isso tranquilamente porque a história isso acontece direto. E aí quando você inverte a visão, você revela que aquilo ali era outra coisa. Exemplo era agora eu não estou lembrando do exemplo legal, mas o Lima Barreto, né? A gente pegou. O Barreto fez obras críticas e tal, não sei o quê, mas na hora que você vai observar a produção de Lima Barreto dentro do jornal, você vê que ele tem uma visão elitista, que ele tem uma birra machista com a poesia que circulava nos salões, e ao mesmo tempo você tem em Niterói o pessoal se reunindo no Café Paris, que não gostava dele. Falou, pô, esse cara aí é muito chato. E quando você, né, vai mais a fundo na coisa, você vê que as relações são orgânicas e você acaba até surpreso de como é que elas chegaram, né, a um outro patamar. Né? Era aquele camarada que escrevia freneticamente para a revista. Quando você vai descobrir a revista, que é o caso do Machado de Assis, o Machado de Assis escrevia numa revista que saía, era um suplemento de moda. Tinha, acho que, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a parte original, era isso. Né? Era folhetos de literatura. Aí você vai dizer, Machado, é aquele Mozart que a gente brincou no início, né? É o Machado, eu li Machado todo, que Machado saiu no suplemento de. Você nem lia, cara. Isso aí você não ia ler nunca. Estava lá, a revista para moças, revista para moças. Estava lá, pô, de moda, aí tinha lá Memórias Póstumas de Brás Cubas. É divertidíssimo. E aí você diz assim, então o cara vai produzir. Kafka morreu esquecido. Escreveu. Não tem como encapsular nem o conceito, nem o que fazer com a arte. Mas ela é fundamental. Sem ela, acho que nem a pandemia, acho que a gente está todo mundo destruindo tudo aí, que qualquer filme apocalíptico, se não tivesse a arte para distrair esse pessoal. Eu lembrei de um exemplo que faz uma boa. Exatamente, essa questão aí com a pandemia está sendo essencial mesmo para a saúde mental. Eu vou pedir uma permissão aqui para a Lívia para fazer um pequeno parêntese com uma pergunta que eu vou sair um pouco do contexto, mas é porque está aqui pipocando minha cabeça. Fala isso, pelo amor de Deus. Eu queria que você desmistificasse um parêntese, tá? Me permitam, por favor. Sobre a questão da Lei Rouanet, sabe? Porque existe muita fake news em cima. Então, eu queria que você falasse brevemente para a gente sobre essa experiência da Lei Rouanet para você. Como é que está sendo? Olha, a Lei Rouanet, desde que a gente trabalhava no evento mesmo do Instant Taverna, a gente cogitava isso. Muitos colegas nossos não adotam esse tipo de abordagem. Por conta de motivos práticos, assim, práticos. Por quê? Porque para participar da Lei Rouanet, a pessoa tem que montar um projeto, e esse projeto ele tem que estar
tipificado e bem organizado para atender os requisitos da lei. Uma coisa que o pessoal fala é que você recebe dinheiro do governo ou que alguém, um agente... Isso é uma grande de uma bobagem. Por quê? A motivação da lei, assim, qualquer um que vai se debruçar sobre o resumo da lei, vai ver que se trata de uma lei de renúncia fiscal em função de um apoio a um projeto cultural, que tem que ter, obrigatoriamente, uma contrapartida pública. Eu sei que muito do que é feito em crítica com a Lei Rouanet, inclusive coisas que pessoas que também utilizam a Lei Rouanet e pessoas que querem utilizar fazem crítica a isso, né? Tem que lembrar que a fake news ela sempre tem um componente de verdade, né? Ela sempre é construída a partir de alguma coisa, né? Por exemplo, muita gente não acredita na rede de televisão do senhor Marinho, eu não vou falar o nome, né? Aí a pessoa vai lá e fala assim, tudo que sai de lá é mentira. Pô, peraí. Uma coisa, né, não tem a ver com a outra. Não tem essa precedência lógica, não tem ligação lógica entre uma frase e outra. Mas fica nesse ato a ideia de que lá tudo é errado. Da mesma forma a Lei Rouanet. A gente tem realmente algumas críticas com relação à consecução dos projetos, né? Que alguns projetos não têm esse caráter público e acabam se encaixando no que a gente comumente vê como mídia de entretenimento particular e acabam beneficiando a gente como Cláudia Leite, que está no mainstream, né? Mas não é só isso. A Lei Rouanet atende vários projetos, né? É para arte, para preservação cultural, preservação de memória, e com isso as empresas fazem renúncia fiscal, você recebe o valor e esse valor tem que ser empregado em todas as fases que você apresenta do projeto. Quer dizer, ninguém coloca lá, vou comprar um Porsche para viajar vou viajar para Suazilândia e surfar nas Ilhas Nazaré. Isso aí assim, a vontade de detratores, né, de aparecerem. E esse tipo de detrator, isso é importante também falar, isso sempre teve, né? Esse tipo psicológico sempre teve. É o camarada que ele olha para uma determinada coisa que ele não vai realizar ou que ele não sabe como vai ter. Por quê? E é verdade, assim, muitas pessoas não têm nem o conhecimento prévio, nem o aparato. Você pega um camarada que por exemplo, a gente viu, o camarada faz obras maravilhosas, ele usa massa de pão, olha que loucura. A massa de pão, a massa fica dura, ele faz uma estátua de massa de pão. Só que o camarada é um cara totalmente rústico, ele não tem como fazer, ele faz coisas maravilhosas. Ele não sabe ele não sabe ler o edital. Então, como é que você vai fazer isso? Aí que entram alguns outros pontos. Você tem também produtoras, né, que fazem essa ponte entre o artista, que não tem esse cabedal, tem uma formação completamente diferente, não tem uma forma... tem que entender que a lei é feita para atender um público, né? Mas esse público tem que estar no formato que a lei colocou, né? A lei não vai bater na porta de cada artista do Brasil dizendo... E isso gera uma crítica, isso é verdade. Assim. Não existe uma né? Exatamente. A pessoa tem que ter... Hoje está lembrando. A pessoa tem que ter o dinheiro para pagar o produtor. Né? Tem que ter o dinheiro para pagar o camarada que vai transformar aquilo. Exatamente. E ainda tem captação, tem todo tipo de coisa. Então, o que é importante dizer é que ninguém, pelo menos ninguém que eu conheça, enriquece com isso. Né? Ela é amarrada para atender um projeto, né, que sempre tem uma contrapartida pública. Esse projeto tem que ter uma contrapartida pública. Um dos exemplos mais clássicos que eu dou, quando a pessoa diz assim, vai acabar a Lei Rouanet, vai acabar... Fala assim, então você gosta da Biblioteca Nacional? Todo mundo diz que gosta porque é igual oxigênio. Pessoa, né? Ninguém é contra o oxigênio. Né? Todo mundo, também ninguém é a favor da corrupção. Então, você gosta da Biblioteca Nacional? Gosto. Sabia que a reforma da Biblioteca Nacional é bancada pela Lei Rouanet? Aí a pessoa, na hora, desmonta. O que mostra que a pessoa que está fazendo esse tipo de crítica não está fazendo a crítica que eu falei no início, que é a crítica à consecução do projeto e à dimensão pública do resultado, que é o que a gente vê. Livro da Cláudia Leite, eu acho que já deu para ver no Fantástico que ninguém é a favor disso. Livro da Cláudia Leite, não quero. Aí a pessoa pira.
Ah, mas é Lei Rouanet, não sei o quê, eu vou ficar contra. Esse tipo de uso, né, político, porque é só político, é bobagem, porque não é o camarada, nem o cara que faz a escultura de pão é contra, porque ele só está esperando um mecenas, alguém que chegue lá e fala assim, pô, cara, esse teu projeto aqui eu vou bancar, vou ajudar você, não sei o quê, vou ganhar um dinheiro em cima. Porque isso acontece. O camarada, você cria aparelhos, né, que vão fazer esse serviço que o governo não faz, porque o governo não vai fazer esse serviço mesmo, né? O que eu acho, inclusive, é que falta até isso. Falta mais você criar uma economia, vamos dizer assim, em cima da circulação desses produtores culturais, né? Que a trancos e barrancos tentam fazer esse tipo de coisa, mas é cada vez mais difícil, porque você, para realizar o projeto, tem que ter, como eu falei, um conhecimento prévio, tem que ter, tem que cumprir os requisitos que estão no edital. Recentemente, um colega nosso que até saiu na revista, Caco Pontes, fez um livro maravilhoso, o projeto era para fazer o livro, e errou na hora de fazer a prestação de contas, errou, teve que ressarcir o negócio. Nem se ele vendesse 5 edições do livro, ele ia pagar o negócio, mas ficou no prejuízo. Aí o pessoal fala assim, esse aí enriqueceu com a Lei Rouanet, né? Não. Não, foi multado. Foi multado. Ressarcir isso, pagar. Vou estar lembrando que ressarcir não, foi multado, que é isso ainda, é multa. A pessoa dá uma multa que não tem, ou seja, super incentivo, pô, é um incentivo enorme, né, da pessoa entrar no negócio desse. A nossa experiência é um pouco boa, porque a gente é um pouco convencido mesmo, a gente é metido, a gente não leu Chartier à toa. Então a gente, chegou, falou assim, vamos entrar nisso? Vamos entrar e vamos sair bem, sem multas, né? Facilita o fato de ser bancário, que eu não quero ter prejuízo, não quero ter diferença nenhuma. Então a gente vai entrar, está no processo de captação, a gente já sabe fazer, já está bem fechado, tem toda a estrutura que a gente precisa e todo o cronograma, né? E não vamos fazer nada que a gente não tenha um know-how, tanto que a gente não vai fazer a parte de contabilidade. A gente teve que contratar alguém de contabilidade para fazer isso, né? Então, é assim que a gente trabalha, né? E eu tenho certeza que é por conta disso, né, dessas dificuldades técnicas, que são o formato que a lei coloca não é necessariamente democrática. Você não tem... a Lei Rouanet está lá. Se você tivesse cada Secretaria de Cultura fazendo esse mapeamento, né, e querendo dar visibilidade, não quero transformar São Gonçalo na capital da poesia, quero transformar Niterói na capital da poesia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um mapeamento dos artistas de Niterói. Pô, esse cara aqui podia, como Mariano Suassuna fez lá em Pernambuco, a ideia dele, que o pessoal até perguntou para ele, mas por que você está gastando dinheiro da Secretaria de Cultura de Pernambuco para ir dar palestra em São Paulo? Para você me fazer essa pergunta. O Suassuna responde assim, não, exatamente para vir aqui em São Paulo tu me perguntar isso. Aí tu ir lá dar um pulo em Pernambuco e descobrir a cultura de Pernambuco, porque é isso. Para a gente dar a cara no Brasil todo, tem que ter dinheiro, tem que rodar. E é assim que a gente faz. E a partir do momento que você começa a rodar e perguntar de dinheiro, o cara pensa, ai meu Deus, de onde está vindo esse dinheiro? Está vindo da Suíça? Não sei. Não, bobagem. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Grande parte dessa polêmica é falsa, tão falsa quanto a escola sem partido, né? Que um tempo foi a Rouanet, outro tempo a escola sem partido, a terra plana vai ser para sempre. É isso. Esse tipo de coisa, protocolo de Sirião foi, né, século XIX, é isso. Sempre vai ter essa galera que vai juntar todo esse ressentimento. O ressentimento faz parte dessa coisa de estar junto à sociedade. Esse ressentimento está aí sempre bombando narrativas e a gente não pode deixar isso poluir a solução, a crítica, né? A gente, a lei é perfeita. Não, não é. Eu acabei de falar. Não tem perfeição em nada, né? A gente tem como aprimorar. Agora, não é porque tem vazamento no seu banheiro que você vai destruir o banheiro todo. Você tem que pegar lá e consertar o vazamento, poxa. Você vai destruir o banheiro todo porque, poxa, não, ó, tá gotejando o negócio aqui. Aí você arranca a torneira, arranca a pia. Não. Você vai lá e conserta o que é criticável e que está certo, que não soa bem. E o resto fica tudo bem.